Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à Academia Digital do Einstein. E hoje, no nosso Descomplicando Ciência, vamos discutir um artigo publicado no Lancet Neurology de 2022, cujo título traduzido é Segurança, Eficácia, Tolerabilidade da Memantina no desfecho cognitivo e adaptativo em adolescentes e jovens adultos com síndrome de Down. Um estudo randomizado, duplo cego, estudo placebo-controlado, fase 2. Pessoas com síndrome de Down são suscetíveis a alterações cognitivas e neurodegenerativas, e o déficit intelectual é bastante variado, quando comparamos com seus pares em idade escolar sem esta condição. E para falar sobre esse artigo, recebemos uma das autoras, a doutora Ana Cláudia Brandão, que é referência aqui no hospital sobre os cuidados aos pacientes com síndrome de Down e é coordenadora também do Grupo de Estudos da Criança e Adolescente com Deficiência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ana, é um prazer recebê-la aqui e para falar de um estudo tão importante, tão grande sobre a síndrome de Down. Eu que agradeço, Milena, a oportunidade. Eu gosto demais de divulgar informação, principalmente assim, de forma descomplicada. Isso mesmo. Então vamos começar, Ana. Primeiramente, o que é a memantina? Bom, a memantina, ela é uma droga que foi lançada no mercado aproximadamente no começo dos anos 2000 para tratar especificamente a doença de Alzheimer. Quando a gente fala assim do ponto de vista farmacológico, ela é um antagonista não competitivo dos receptores de glutamato, de um subtipo chamado NMDA. Então, assim, ela vai modular um pouquinho se tiver algum desequilíbrio nesses sistemas de neurotransmissão do glutamato. E o sistema do glutamato, ali no nosso cérebro, é um sistema que está, assim, ele tem uma ação de processamento de informações, de memória, de armazenamento de memória. Então, se a gente conseguir modular essas transmissões ali no nosso cérebro, vai acontecer de um modo mais equilibrado e pode ter uma eficácia aí nessa função cognitiva, principalmente da memória. Então, por isso que ele é utilizado para melhorar na doença de Alzheimer moderada e grave, atenção, memória, algumas condições de resolver problemas mais simples. Então, ela basicamente foi lançada com essa função. E ela é aprovada pelo FDA nos Estados Unidos, nos países da Europa e também aqui na Anvisa, no nosso país. Inclusive, é uma medicação padronizada no SUS. Isso é muito importante, né, Ana? Porque inclusive propicia a elaboração desses projetos. Exatamente. E como é que surgiu a ideia, né? Por que a ideia de fazer esse projeto com as crianças com síndrome de Down? Bom, há mais de uma década a memantina ela é estudada em modelos animais de síndrome de Down. O nosso parceiro desse estudo, o Dr. Alberto Costa, é um dos principais pesquisadores da memantina nesses modelos animais, né? Então, a gente tem um modelo animal para estudar a síndrome de Down, que é um camundongo. Um deles, o principal e mais usado, é o TSDN65. Então, o que é esse camundongo? Ele não existe na natureza, ele é um camundongo fabricado no laboratório, e ele tem a trissomia do cromossomo 16. A gente sabe que as pessoas com síndrome de Down têm a trissomia do cromossomo 21. Então, qual é a relação desse camundongo e síndrome de Down? É que o cromossomo 16 do camundongo, ele tem uma sequência de genes muito parecida com a sequência de genes que determinam ali funções genéticas muito parecidas com o nosso cromossomo 21. Então, quando a gente fabrica esse camundongo com a trissomia do cromossomo 16, ele apresenta muitas características físicas e condições de saúde semelhantes às pessoas com síndrome de Down. Então, ele é um modelo de estudo animal quando a gente quer estudar várias condições de saúde, inclusive as condições cognitivas. Então, esses estudos,
A gente também sabe, ou tem a suspeita, de que esse sistema do neurotransmissor do glutamato é um sistema alterado nas pessoas com síndrome de Down, né? Então, estudou primeiro estudos pré-clínicos com esses camundongos. Memantina foi estudada uma série de estudos nas mais diversas funções, inclusive em atenção e aprendizado desses camundongos. E daí, nesses estudos clínicos, ela se mostrou bastante eficaz na melhora da memória e de aprendizado, nesses testes que a gente faz para camundongos, certo? Então, assim, ela foi... Isso levantou, né, uma hipótese de que ela poderia ser utilizada, então, como uma intervenção farmacológica para melhorar algumas condições cognitivas nas pessoas com síndrome de Down. E a gente sabe que a gente não pode passar do estudo pré-clínico, que são os estudos animais, diretamente para uso humano. Então, por isso, os estudos clínicos, que são aqueles que a gente faz nas pessoas, são extremamente importantes, porque a gente tem que saber se a droga não basta ser eficaz, não basta melhorar a memória. A pessoa tem que tolerar aquela medicação, tem que ser segura, não pode dar evento adverso. Então, por isso que os estudos clínicos são muito importantes. Então, baseado nesse passado dos estudos em modelos animais, foi feito, então, pensado num novo estudo em pessoas com síndrome de Down. A gente tem, na verdade, a gente não, o Dr. Alberto Costa, ele já tem um estudo publicado em 2012, um estudo de fase 1, então com menos pessoas, 40 pessoas na época, e nesse estudo fase 1, ele já viu uma melhora num dos desfechos lá dos testes neuropsicológicos, e isso apontou assim, puxa, pode ser que a memantina realmente tenha alguma eficácia e ela se mostrou segura nesse estudo inicial. Então, foi pensado no estudo maior de fase 2, que é esse que a gente publicou agora este ano. E uma coisa bacana, né, Ana, como que a ciência, ela tem, através do conhecimento, quer dizer, você desenvolve camundongos no laboratório que mimetizam a síndrome, e a partir daí você consegue, então, fazer os estudos para que a gente melhore a qualidade de vida dessas crianças, desses adultos jovens, né? E em relação à randomização, ela foi feita tanto aqui no hospital, quanto na Universidade de Cleveland. Isso. E é um estudo grande. Como é que foi essa logística? Então, o idealizador do estudo é o Alberto Costa, porque ele que tinha todo esse background aí de estudo, né, da memantina no modelo animal, e já tinha esse estudo inicial aí, um estudo piloto que foi publicado em 2012. E daí a gente recebeu o convite para fazer esse estudo colaborativo. Então, a logística foi bem complexa, né? A gente passou por um treinamento com a equipe de Cleveland, né? Porque todo o processo, todas as avaliações, todo o atendimento, toda a abordagem, aplicação do termo de consentimento, consulta médica, avaliação da fonoaudióloga que fez a triagem auditiva e também colheu um potencial evocado da parte auditiva que a gente achava também que a memantina poderia ter alguma ação. Os testes neuropsicológicos, então o treinamento da neuropsicóloga, a gente, assim, esses componentes da equipe foram para Cleveland receber um treinamento. Eu fui também para ver todo o processo, né? Porque o estudo já tinha sido iniciado lá há alguns meses, né? E a gente aqui foi convidado, fizemos toda a tradução do protocolo, é bem trabalhoso, toda a tradução do protocolo, submissão nas instituições de comitê de ética, tanto aqui do hospital como na CONEP, que é a Comissão Nacional, tudo isso leva um tempo. Então, assim, só para aprovação foi quase um ano de todas essas instâncias aí, treinamento, para a gente começar o estudo, né? Justamente para que os nossos resultados daqui e de Cleveland pudessem ser comparáveis e juntados todos os participantes para a gente ter um resultado só.
Então, e daí o desenho do protocolo, ele compreendia avaliações periódicas desses participantes. Então, tem realmente uma logística bem complexa, mas que a gente conseguiu cumprir para que realmente o estudo fosse um bom estudo. E a randomização, que é aquela parte onde a gente escolhe, entre aspas, quem está no grupo memantina e quem está no grupo placebo, importante falar, então, que além de randomizado, é um duplo cego, né? Então, nem o pesquisador e nem o participante ou sua família está sabendo em qual grupo o participante está. Se ele está num grupo que recebeu a medicação do estudo ou no grupo placebo. E quem faz essa randomização ou essa escolha tem que ser uma pessoa fora do estudo, porque ela não pode nos dar nenhuma dica, né, do que pode estar acontecendo ali. Então, foi um estatístico de Cleveland que mandou a tabela de randomização para a nossa farmacêutica aqui do Instituto de Pesquisa. Então, só a farmacêutica tinha essa tabela. Então, logo depois da consulta médica inicial e da avaliação primeira, né, do que a gente chama de T1, da primeira avaliação dos testes neuropsicológicos, a farmacêutica entregava a medicação do estudo para o participante e só ela sabia o que ela estava entregando, porque ela tinha previamente uma tabela de que aquele número daquele participante estaria ou no grupo memantina ou no grupo placebo. Então, a gente seguiu tudo à risca ali para ter um bom resultado. E por conta disso, dessa seriedade toda que vocês fizeram, que tiveram impacto, né? E o reconhecimento numa revista, né? No Lancet Neurology, de tão grande impacto dentro da nossa literatura. Ana, quantos pacientes foram incluídos nesse estudo? A gente randomizou 160 pacientes. E desses 160, 149 finalizaram o estudo. Desses 149 que finalizaram, 73 estavam no grupo memantina e 76 no grupo placebo. Então, por que tem essa diferença, né? De 160 randomizados e só 149 que finalizaram? Porque a gente sempre tem alguma descontinuidade ao longo do estudo, né? Coisas acontecem, né? Então, nós particularmente tivemos um grande desafio que foi a pandemia, né? Então, a gente ainda não tinha terminado o nosso recrutamento quando a pandemia começou. O nosso N ideal que a gente tinha pensado seriam 200 participantes. Mas com a pandemia, ali no começo de 2020, a gente teve que parar o nosso recrutamento, finalizar o que a gente já estava em andamento na época, e daí então ficou em 160, mas finalizado 149. E a gente tem problemas familiares de participantes, às vezes desistência, tivemos alguma descontinuidade por evento adverso não grave, mas tivemos, então, finalizados 149 participantes. Mas quase chegou no N inicial. Quase, mas foi um N suficiente para a gente fazer toda o trabalho, a análise estatística, para a gente conseguir aí as nossas conclusões, né? E os critérios de exclusão que vocês consideraram, quais que foram? Olha, a gente trabalhou com uma população de pessoas com síndrome de Down, adolescentes e adultos jovens, então de 15 a 32 anos. Então, um dos critérios de inclusão seria esse. Ter síndrome de Down por trissomia livre ou translocação completa. E a gente excluiu, por exemplo, participantes que tinham faziam uso de drogas com ação no sistema nervoso central, justamente para não confundir a ação de memantina com a medicação em uso, ou até não ter interação entre essas drogas. A gente excluiu participantes que tinham alguma condição psiquiátrica, excluímos participantes que tinham autismo. E uma questão que é muito comum nas pessoas com Down são doenças autoimunes, por exemplo, diabetes. Então, diabetes tinha que estar bem compensadinho. Hipotiroidismo, que é uma condição também prevalente, tinha que estar bem compensadinho, usando a mesma dose, pelo menos nos últimos 3 meses ali de início do estudo. Não ter nenhum problema intestinal que pudesse comprometer a absorção
da medicação. Então, a gente teve alguns critérios, assim, para resumir, eram pessoas de 15 a 32 anos com síndrome de Down, com uma boa saúde, né, ou pelo menos a sua saúde sendo cuidada, e tinham que ter também uma questão de alguma comunicação, verbal ou não verbal, mas que dessem conta de responder ou de participar de toda a avaliação dos testes neuropsicológicos. E os desfechos que vocês avaliaram, qual que foi o foco principal? A gente avaliou, como você viu lá aí no título do estudo, né? A gente avaliou segurança, que é uma questão importante num estudo de fase 2, e avaliou a eficácia. Então, para a segurança, o que a gente viu de desfecho? Queixas clínicas nas consultas que a gente fez de controle. Então, o participante tinha uma consulta inicial, tinha uma consulta no meio do estudo e tinha uma consulta final. O estudo durava 16 semanas, então praticamente 4 meses, né? Então, uma inicial com 2 meses de estudo, 4 meses de estudo. Então, o médico do estudo avaliava queixas que poderiam ser relacionadas a eventos adversos ou a problemas de segurança. A gente fazia eletrocardiograma, que também a memantina tem alguma descrição de alguma alteração ali nos espaçozinhos que a gente vê no eletrocardiograma, e fizemos exames laboratoriais de sangue, hemograma, parte da tireoide, função hepática, função renal, também para a gente ver se a memantina poderia eventualmente alterar alguma questão, alguma função aí em outro sistema. Então, esses foram os desfechos de segurança. E a gente teve os desfechos da eficácia, que foi pensado toda uma bateria de exames, de testes neuropsicológicos, alguns relacionados à memória e assim bem direcionados, por exemplo, a função do hipocampo ali na memória, que é onde a gente espera que a memantina atue, mas também tinha testes de linguagem, de reconhecimento de figuras, que a gente nem esperava que a memantina pudesse fazer um efeito, mas era uma maneira mais ampla de avaliar a intervenção, inclusive para também efeitos adversos da memantina em alguma função cognitiva, né? Então, foram esses os eventos, os desfechos que a gente teve. E tivemos mais 2, na verdade. Um questionário de ansiedade, porque no primeiro estudo de fase 1, foi descrito ali 2 participantes que referiram ficar mais ansiosos. Então, a gente queria saber se isso realmente era um efeito da medicação ou se era alguma coisa aí, coincidência que aconteceu. E um outro questionário que a gente aplicou foi um questionário de funcionalidade, assim, tipo assim, divididos em várias categorias de autonomia. Então, assim, capacidade de andar pelo bairro, de fazer sua própria comida, de autocuidado. Então, um questionário bem grande que um dos acompanhantes respondia, então era um familiar que respondia, o mesmo familiar, porque às vezes os familiares têm visões diferentes sobre a mesma pessoa, né? Então, era o mesmo familiar que respondia no começo e ao final de estudo. Então, foram todos esses os desfechos que a gente analisou. E exatamente isso que eu ia te perguntar, Ana, porque essa subjetividade, né, essa variedade de interpretação do que é o déficit cognitivo desses pacientes, né? Então, eu vi no estudo que vocês fizeram uma análise inicial e depois uma análise comparativa com o uso da memantina. Como é que foi feita essa análise desse déficit cognitivo? Na verdade, Milena, a gente não avaliou a condição cognitiva. Então, assim, de maneira objetiva no sentido para recrutar. Então, a gente tinha esses critérios que eu te falei, de ser uma pessoa que conseguisse, que a gente ali análise de conversa, porque inicialmente a gente fez, eu e Alberto fizemos uma triagem, então a gente tinha indicação de alguma pessoa que pudesse participar, que se encaixava ali na faixa etária, questões de saúde tranquilas, a gente entrava em contato com essa pessoa, com a família, já fazia uma conversa das condições dessa pessoa, e daí a gente chamava para aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido. Durante a aplicação do termo, e como a gente está falando de uma população com vulnerabilidade, né, uma população com deficiência intelectual, o nosso termo, a aplicação do nosso termo era bem demorada justamente
para a pessoa poder ter entendimento do que ela estava aceitando participar. E nos participantes com menos de 18 anos, a gente fazia também o assentimento, que era um termo muito mais resumido, numa linguagem mais simples, mas o adolescente também precisava concordar com a participação. Não basta a decisão dos seus pais ou dos seus responsáveis, né? Então, ali nessa conversa, a gente também já tinha uma ideia de que se aquela pessoa tinha possibilidade de cumprir todas as análises da bateria de testes neuropsicológicos escolhidos. E os testes, assim, alguns testes a gente acabou traduzindo para o português, porque são testes ainda não oficiais aqui no Brasil, mas como a gente ia utilizar resultados brutos, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, o nosso desfecho principal, que é um teste de memória verbal, que é o CVLT, segunda edição. Ele é um teste, a gente usou um dos subtestes desse teste. Ele descreve 9 palavras e a pessoa tem que memorizar e nos dizer, repetir essas 9 palavras em tempos diferentes. Obviamente, alguns vão lembrar das 9 palavras e outros vão lembrar de 1, de 2, de 3, dependendo daí da sua função cognitiva, né? Então, como eram resultados brutos, scores brutos que a gente chama, ficou mais fácil a avaliação. E nos outros testes também, muitos a gente usou score bruto, que facilita, na verdade, a análise estatística, e a gente conseguiu, então, quando você aplica esses testes sem a intervenção e depois de 16 semanas, a gente faz uma comparação, né? Então, antes da intervenção, nesse desfecho principal, que é o CVLT, ele acertou 4, ele memorizou 4 palavras. Depois da intervenção, ele nos referiu 7. Ou ao contrário, no começo foram 7 e depois foram 4. Depende, né? É isso que a gente queria ver, se a memantina realmente tem ou não uma ação nessa questão cognitiva, principalmente da memória. E isso, depois, quer dizer, esses desfechos clínicos, eles estavam bem estabelecidos, mas também teve uma dosagem sérica. Isso. Essa dosagem sérica, ela estava inclusa, quer dizer, o valor que vocês iam encontrar, isso estava incluso nesses objetivos do estudo? Inicialmente, não. Daí depois a gente até vai falar, quero especificar um pouquinho mais isso, mas a gente... No nosso protocolo já estava previsto a coleta de sangue, uma amostra de sangue no final, né? Então, assim, além dos exames que a gente ia fazer pelo desfecho de segurança, hemograma, parte da tireoide, função hepática, função renal, né? A gente colheu uma amostra separada para a gente dosar o nível da memantina no sangue desses participantes. Então, além da gente saber realmente se quem estava no grupo da memantina tinha memantina no sangue, a gente queria estabelecer o nível, né? Qual era o nível que esses participantes tinham. E a gente teve uma surpresa depois, né? E você já quer contar pra gente o Acho que a gente pode falar. Podemos falar do resultado principal depois e depois do que a gente encontrou em relação a isso. E com o uso da memantina, você falou um pouquinho dos efeitos colaterais, mas assim, quais foram os efeitos que vocês encontraram? A gente não teve, assim, dos desfechos de segurança, então, nenhuma alteração laboratorial ou de eletrocardiograma que pudesse ser relacionada ao uso da medicação. Não tivemos nem no grupo de estudo e nem no grupo placebo. Em relação a queixas, efeitos colaterais que os participantes relataram, não tivemos diferença em relação a grupo que usou memantina e grupo placebo. A gente teve efeitos colaterais leves, né? O mais comum foi infecções de vias aéreas superiores, que provavelmente eram virais e não decorrentes da memantina. Mas também não foi maior no grupo memantina, foi igual no grupo placebo. A única queixa que a gente teve uma pequena diferença, mas não foi significativa, foi em relação à tontura. Então, a gente teve um pouco mais de referência de ter tontura no grupo que usou memantina do que no grupo placebo. E essa queixa, essa tontura, ela foi transitória também. Na verdade, a gente teve um participante
que descontinuou o estudo porque teve um quadro mais sintomático dessa tontura, inclusive ela relatou um tipo de alucinação. Bom, a gente não sabe exatamente se tem relação mesmo, mas aconteceu só nessa participante, ela foi então descontinuada e depois que parou de tomar não teve mais nenhum sintoma. A gente teve náusea, dor abdominal, queixas que apareceram, insônia, mas todos exatamente apareceram também no grupo placebo. Então, não pôde ser relacionado ao uso da memantina. E pegando o gancho que você falou da questão das infecções de vias aéreas, obviamente o estudo foi de 1 ano, não foi isso, Ana, que vocês recrutaram? Qual que foi o tempo? Não, a gente recrutou 3 anos. 3 anos, isso. E, obviamente, no meio do caminho, aconteceram, né, infecções, então uso de antibióticos, sim, uso de anti-histamínicos, uso de corticoide. O que vocês observaram nesses pacientes que eventualmente tiveram que fazer uso dessas medicações em relação ao nível sérico da memantina? Na verdade, a gente não viu nenhuma interação medicamentosa. Então, alguns participantes já utilizavam esse tipo de medicação, alguns utilizaram durante ali as 16 semanas, né, que estavam incluídas no estudo, e a gente não teve nenhum tipo de interação ou algum tipo de problema em usar essas medicações utilizando a memantina. E ao final, né, do estudo, foi visto que a memantina, naquele objetivo inicial, na hipótese inicial de vocês, não teve o desfecho esperado da melhora, de uma melhora tão importante cognitiva. Como que você interpretaria isso, Ana? A gente utilizou para o nosso estudo 20 miligramas por dia, que é a dose recomendada, inclusive no tratamento da doença de Alzheimer. Com essa dose, nós não vimos nenhum impacto na melhora da memória ou de qualquer outra função cognitiva em relação ao grupo placebo. Então, o nosso estudo, como você disse, não obteve diferença na performance de qualquer teste neuropsicológico que a gente aplicou, mesmo nosso desfecho primário, que era a memória verbal lá do teste do CEVLT, nem nenhum outro. Não houve diferença entre o grupo que usou a memantina e que usou placebo, usando a memantina nesses 20 miligramas por dia. O que nos surpreendeu, que foi exatamente essa questão da dosagem do nível sérico da memantina, que é a dosagem, né, do quanto de memantina tem no sangue dos participantes que estavam no grupo que usou a medicação, que usou a intervenção. A gente viu, o que a gente sabe aqui, a faixa terapêutica de nível da memantina que utilizada e que foi estudada nos estudos de doença de Alzheimer é de 0,5 a 1 micromol por litro, tá? 0,5 a 1 micromol por litro. Os nossos níveis dos nossos participantes, a média foi 0,37 micromol, então abaixo da faixa terapêutica. Então, a gente não tem certeza, mas fizemos uma hipótese. Será que o nosso insucesso foi devido a essas pessoas não conseguirem um nível sérico na faixa terapêutica da memantina? E a gente garante que esses participantes tiveram uma aderência boa, porque a gente teve todo um controle de tomada da medicação, né? Então, não entrou para análise nenhum participante que tinha menos de 80% de aderência na tomada da medicação. Então, nesses que a gente dosou o nível sérico, a gente tinha certeza que foram participantes que aderiram ao protocolo e tomaram a memantina do jeito que a gente orientou. E ali, a maioria deles não tinha nível sérico considerado terapêutico. Então, o que a gente fez para expandir um pouco mais o nosso conhecimento? Isso foi feito lá em Cleveland, né? Então, todas as amostras que a gente colheu ao final do estudo dos participantes, nós mandamos para Cleveland para dosar o nível sérico da memantina.
E o que a gente fez então, para tentar conhecer um pouco melhor do que estava acontecendo? Nós pegamos todos os participantes que tinham pelo menos 0,4 micromol. Eu falei para você que a faixa terapêutica era de meio a 1. Então, a gente pegou todos que tinham 0,4 para cima. E isso totalizou 23 participantes do grupo que usou memantina. E nós comparamos toda a performance do teste neuropsicológico com os seus 23 controles. O nosso estudo era pareado por sexo e idade. Então, cada participante do grupo memantina tinha o seu parzinho lá no grupo controle, certo? Então, fazendo a análise desses 23 participantes com os seus 23 controles, a gente teve um resultado muito significativo em 2 desfechos de memória. O nosso desfecho primário, que era o CVLT segunda edição, que é esse teste que eu falei da memorização de 9 palavras, e um outro teste de memória que era de dígitos, que era você memorizar, a neuropsicóloga vai falando numerais, acrescentando sempre um dígito. Então, 2, 2, 3, a pessoa repete 2, 2, 3, até que fala 2, 2, 3, 4, 5, 9, 0. E a gente viu que nesse teste, os 23 que tinham nível sérico pelo menos 0,4 ou mais tiveram diferença significativa em relação a esse desfecho de memória. Então, isso trouxe uma nova hipótese, né? Será que algumas pessoas, e particularmente pessoas com síndrome de Down, tem aí uma metabolização, uma farmacocinética diferente em relação à memantina? A gente sabe que as pessoas com Down têm alguma metabolização diferente já de outras drogas. Será que acontece da mesma forma na memantina? Daí isso trouxe pra gente assim, que talvez a gente tenha que continuar a estudar. Então, embora o nosso estudo com a nossa dose lá de 20 miligramas por dia não tenha mostrado no conjunto, né, dos 149 participantes, quando a gente separou esses 23, que tem nível sérico próximo do nível terapêutico, pelo menos, ela teve uma boa eficácia em termos de melhorar essa função, que é a função memória, né? Então, talvez a gente tenha que estudar um pouco mais isso, talvez em diferentes faixas etárias de pessoas com síndrome de Down, diferentes dosagens maiores, né, do que 20 miligramas por dia, para a gente ver se alcançar um nível terapêutico, se ela é segura, né, porque a gente pode testar 40, 30 miligramas por dia e ter muito evento adverso e não ser possível tomar essa medicação. Mas pode ser que não, pode ser que ela continue segura e daí mostre a eficácia que a gente gostaria que ela mostrasse, né? Então, com tantas perguntas, tantos questionamentos que vocês mesmos têm em relação a isso, eu vislumbro que vai vir uma continuidade desse estudo, não vai não, Ana? Então, Alberto já está planejando, né, um novo protocolo aí para a gente estudar essa parte, essas características aí farmacocinéticas da memantina nas pessoas com síndrome de Down. Então, ele já está desenhando esse protocolo e a gente espera que a gente tenha o quê? Financiamento para fazer e para dar continuidade a esse estudo, né? Porque assim, os estudos em modelos animais, Milena, de outras drogas, não só memantina, existem outras drogas que têm sido estudadas nessa questão de intervenção para melhora cognitiva dessa população. Todas elas se mostram boas no modelo animal. Quando você vai para o estudo clínico, não tem o mesmo resultado que a gente teve aqui. Não tem diferença entre os grupos, ou então a diferença de performance é muito pequena, né? Então, assim, e a gente sabe que tem ali esse sistema nervoso central das pessoas com Down, elas têm alterações em termos dos neurotransmissores, em termos da comunicação, dos circuitos ali, das transmissões, das sinapses, e talvez então a gente tenha mesmo alguma possibilidade de intervenção farmacológica para melhorar isso. Porque o nosso objetivo não é que pessoas com síndrome de Down deixem de ter síndrome de Down, não é nada disso.
né? A gente quer o quê? No final, a gente quer melhora de qualidade de vida. É isso, né? E talvez você, otimizando alguma função cognitiva, seja de memória, seja de atenção, seja ali de funcionalidade no dia a dia, essa pessoa tenha mais autonomia para a sua vida, né? E é isso que a gente quer e a gente busca. Então, a ciência pode nos ajudar a chegar ao nosso objetivo, né? Sem sombra de dúvida, Ana. E eu queria que você, depois de toda essa explicação, no sentido de que os animais, né? Quando você vai nos animais é uma coisa, e aí quando chega realmente no ensaio clínico, em seres humanos, é diferente, e aí mostra talvez a complexidade da nossa construção, né? Que não é tão simples assim. E quais os desafios, então, que vocês encontram e que vocês encontraram para a elaboração de um projeto desse porte? Acho que todo estudo pré-clínico ou clínico é muito desafiador. O clínico é mais desafiador, eu acho, porque a gente está envolvendo pessoas, né? E daí a questão do recrutamento é desafiador. A gente ainda não tem uma cultura de participação em ensaios clínicos, principalmente na nossa comunidade de pessoas com síndrome de Down. Tem muito receio, né, de participação, de que seremos cobaias, né? E não, a gente explicou aqui, existe toda uma metodologia, uma preocupação extrema com segurança. Ninguém vai submeter a ninguém a processos que podem causar dano a essa pessoa. Existem riscos? Existem, mas a gente tenta minimizar da melhor forma possível. A gente tem um desafio de ter centros de pesquisa que nos dão uma estrutura boa para acontecer tudo. Aqui a gente teve, né, uma boa logística, a gente teve a equipe de funcionários ali do IEP, assim, na nossa retaguarda todo o tempo, né? Um outro desafio são nossas instâncias aprovatórias, né, de submissão ali, que demora um tempo, que eu acho que podia otimizar um pouquinho mais esse processo de aprovação dos nossos protocolos. E, por último, financiamento, né? Porque ninguém faz um ensaio clínico se não tiver um financiamento robusto, às vezes, porque às vezes a complexidade do estudo pede mesmo muitas intervenções, avaliações, e isso tem um preço, né? Custa. Então, às vezes, e quando não é de estudo de indústria farmacêutica, né? Quando são estudos de iniciativa do pesquisador, às vezes o financiamento é mais difícil de chegar. Sem sombra de dúvida, mas o que importa é que a gente tenha uma instituição forte nesse sentido, que apoia quem gostaria de fazer as pesquisas, né? Isso é uma prova que você participou desse estudo tão importante, tão grande, né? E que com essas limitações, né? Apesar das limitações, né? Vocês conseguiram como grupo fazer esse estudo tão bonito. E, por fim, eu queria que você falasse das limitações reais do estudo de vocês. Quais foram as limitações, sem ser essa questão toda da logística de pesquisa e as questões burocráticas, mas o que vocês tiveram de limitação no estudo? Acho que a gente pode enumerar aí algumas limitações. Talvez o próprio N. Então, se a gente tivesse um N maior, talvez, inclusive extrapolando aqui, talvez um maior número de pessoas com nível sérico adequado, a gente chegasse a algum outro resultado. Então, pode ser que o nosso N tenha alguma limitação, né? A gente tem uma limitação também da duração do estudo, né? Talvez 16 semanas, próximo de 4 meses, não seja suficiente para a gente ver toda essa modificação, principalmente nessa questão de funcionalidade do dia a dia, de alguma modificação ali em termos de algumas funções, né? Talvez o tempo de 4 meses, 16 semanas seja pouco. E a gente também tem uma outra limitação, que é a bateria de testes neuropsicológicos. E existe uma discussão grande na literatura, em todos assim, os centros de pesquisas que trabalham com essa questão de intervenção farmacológica ou não farmacológica para melhorar questões cognitivas na síndrome de Down. Existe toda uma discussão quais são os melhores testes para a gente aplicar, né?
Muitos testes não são formulados ou realizados pensando em pessoas com deficiência intelectual. Então, você meio que utiliza, mas não é o teste ideal. Então, isso também a gente ainda não chegou num consenso quais são os testes neuropsicológicos existentes que são os melhores para a gente avaliar determinadas funções cognitivas nessa população. Ana, foi um orgulho te receber aqui. De fato, esse estudo ele só mostrou a importância de não só a gente se dedicar à assistência, mas também à pesquisa. Então, a gente unir as duas coisas para a gente sempre buscar a melhora da qualidade de vida dos nossos pacientes. No seu caso, você tão ativa aqui dentro do hospital, né, com a causa da síndrome de Down, é a nossa referência aqui. Então, foi um prazer, um orgulho muito grande e que esse estudo tenha sua continuidade para a gente melhorar a qualidade de vida das nossas crianças com síndrome de Down, nossos adultos jovens, né, que têm a deficiência intelectual, mas que eles tenham a qualidade de vida e também que as famílias tenham acolhimento, né, porque também nessa situação as famílias também precisam estar em uma situação de tranquilidade, né, com as crianças e sabendo que elas podem ter uma vida melhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de fazer essa conversa com você e disseminar um pouco mais esse nosso estudo que a gente considera tão importante. Então, agradeço a você, todo mundo da Academia Digital. Eu agradeço as nossas equipes de Cleveland e aqui do Brasil que se dedicaram tanto nesses anos todos, né, que a gente ficou anos estudando isso. Agradeço também ao Alana Foundation, que foi o financiador desse estudo, tanto aqui como lá nos Estados Unidos. E agradeço, por fim, às famílias, né, e aos participantes, que assim se dedicaram muito. Assim, a gente teve participantes de outros estados, de outras cidades aqui de São Paulo. E a gente sabe que, né, a logística de vir no centro de pesquisa, de dar todas as nossas informações, assim, é desafiador. Então, assim, agradeço principalmente a todas essas famílias e participantes que possibilitaram que a gente conhecesse um pouquinho mais. Muito obrigada, Ana. E nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e não deixe de acessar os nossos conteúdos gratuitos na Academia Digital, acessando www.academiadigital.einstein.br. Até mais!